Com a palavra, o Dr. Leandro Gornick Nunes, advogado e professor da Univille. Boa noite a todos os presentes. Eu gostaria de fazer algumas saudações e agradecimentos enquanto eu abro aqui meu computador e me preparo para efetivamente fazer a minha exposição. Eu gostaria, embora ausente, de registrar aqui meu agradecimento ao convite feito pelo Dr. Ricardo Hoffmann, meu colega de conselho estadual, até um significativo período dessa gestão. Depois, por razões pessoais, acabei me desligando desse conselho, mas a amizade permanece e, em razão dessa amizade, fui prestigiado com esse convite para fazer parte do seleto grupo de palestrantes desse primeiro simpósio de Direitos Humanos e Cidadania aqui da OAB Brusque, que completa 40 anos. Motivo de muito orgulho para mim e creio que seja motivo de muito orgulho para todos os colegas da subseção, estudantes de direito, professores e todas as autoridades ligadas aos direitos humanos e ao exercício, à prática, à defesa dos direitos humanos. Saúdo a todos os membros da mesa, na pessoa da Edinovac, e saúdo os nossos colegas advogados. Eu espero que essas reflexões críticas a respeito da questão dos direitos humanos nos sensibilize para que nós fiquemos ainda mais inspirados em defender os direitos humanos no dia a dia do exercício da advocacia. E, pela mesma razão, espero que os estudantes de direito também, especialmente os estudantes de direito, o futuro próximo, sejam agentes conscientes e capazes de concretizar a transformação tão necessária no que diz respeito aos direitos humanos nesse país tão injusto, tão excludente como é o Brasil. Dito isso, caríssimos, eu vou iniciar a minha fala salientando que educação, cidadania e direitos humanos, o tema central dessa noite, possui um grande obstáculo, que é a ignorância. Ignorância que permeia os mais variados estratos da nossa sociedade, que permeia os mais variados níveis de conhecimento, desde o ensino fundamental, médio, superior, pós-graduação. Conversava há pouco com o Dr. Ronaldo, nos conhecemos agora. O Dr. Ronaldo falava da dificuldade que é fazer algumas instituições enxergarem a importância dos direitos humanos, e eu dizia para ele, lamentavelmente, muitas vezes até mesmo no ambiente da sala dos professores de um curso superior de direito, a gente encontra manifestações extremamente infelizes desde o prisma dos direitos humanos. E por que as coisas são assim? Porque as pessoas são naturalmente más? Não creio na tese hobbesiana de que o homem é o lobo do homem. Eu creio que o homem ele tem atitudes más a partir de determinadas circunstâncias e tem atitudes boas também a partir de determinadas circunstâncias. Tudo vai depender dessas contingências. O que me leva a crer que as pessoas são tão refratárias aos direitos humanos e resistentes aos direitos humanos me faz crer que isso decorra de pura ignorância. Ignorância de não ter condições de compreender essa lição fundamental da professora Raquel, de que os direitos humanos são uma necessidade de todos os seres humanos, de que os direitos humanos, uma vez negados, acabam culminando com a negação do valor fundamental de qualquer ordem jurídica, democrática, de qualquer perspectiva de vida, que é a dignidade humana. Então é para quebrar essa ignorância que se faz tão relevante e importante eventos como esses dessa semana comemorativa, né, do Dia do Advogado, e tão feliz tema escolhido pela organização do evento. Eu sou um professor de direito penal, minha formação toda é direcionada para essa área. Além de ser um professor de direito penal, eu sou um advogado militante na área criminal. Então, naturalmente, eu tenho um lugar de fala que é influenciado pelas mazelas do cotidiano.
mazelas que chegam ao meu conhecimento, mazelas que me esbofeteiam diariamente e que, felizmente ou infelizmente, fazem surgir em mim e mantêm uma chama, um desejo, um incômodo, uma gana por mudança. Então eu vou falar da educação nos direitos humanos a partir desse lugar. E é necessário que nós tenhamos, conforme a professora Raquel nos ensinou hoje, a consciência do que sejam os direitos humanos. O professor Alessandro Barata, falecido já há alguns anos, no italiano, Alessandro Barata, um criminólogo mundialmente renomado, trabalhava a ideia de direitos humanos a partir de um conceito, uma categoria que ele denominava necessidades reais. E o que compõe esse conjunto de necessidades reais? Potencialidades de existência e de qualidade de vida das pessoas, grupos e povos, que correspondem a um determinado grau de desenvolvimento da capacidade de produção material e cultural em uma formação econômica e social. Então, na medida que a satisfação dessas necessidades reais, que correspondem aos direitos humanos, vida, liberdade, cidadania, educação, saúde, lazer, cultura, na medida que todos esses direitos humanos não conseguem ser realizados a todos os seres humanos em face de um modelo político-econômico que é excludente, que não promove a inclusão social, é necessário reprimir eventuais sujeitos que estejam descontentes com essa situação. É necessário, então, realizar um incremento do controle social, especialmente de sujeitos excluídos. Então a gente vai ver surgir, a partir dessa injustiça social que o professor Alessandro Barata conceitua como violência estrutural, que é uma violência mais ampla, né, a injustiça social, a negação de direitos humanos, essa situação de negação da vida, negação da dignidade humana, negação dos direitos humanos, vai fazer surgir, então, no âmbito do Estado ou dos Estados, instituições de controle social desse contingente populacional excluído da boa vida. A isso o professor Alessandro Barata chama, então, de violência institucional, aquela violência que advém das instituições de Estado. Então, geralmente nós, quando pensamos em violência, nós imaginamos a violência individual. A violência do assaltante, a violência do homicida, a violência do agressor, a violência do estuprador. Essa é a imagem que permeia as mentes de um modo geral. E a gente esquece, então, de analisar as formas de violência estrutural que acabam sendo fatores que contingencialmente contribuem para o incremento dessas formas de violência individuais. Então, é necessário perceber que existem violências de grupo, com exclusão de determinados segmentos sociais, violência das instituições de Estado e, especialmente, isso que a gente não consegue entender, né? Porque a gente fica muitas vezes com medo dos perigos próximos da gente na nossa cidade e a gente esquece da violência internacional, a gente esquece das políticas imperialistas, a gente esquece do protecionismo econômico que vai sucateando a economia nacional e, consequentemente, submetendo a uma subcidadania, a uma vida indigna, milhões e milhões de pessoas. É necessário, portanto, ter uma ampliação da ideia de violência. E quem são os sujeitos passivos dessas formas diferentes de violência? Então, pensando o fenômeno violência de uma forma mais ampla, nós temos minorias étnicas, grupos marginais, trabalhadores, camponeses, mulheres, crianças e homossexuais. E o professor Alessandro Barata vai dizer que em todas as suas formas a violência, portanto, é uma repressão de necessidades reais e, portanto, violação de direitos humanos. Só que eu só consigo enxergar isso na medida que eu reconheço os direitos humanos. Daí a importância da fala da professora Raquel para nos alertar, olha, direitos humanos não é uma ONG de hippies que vive por aí protegendo bandido. Direitos humanos não é um bando de gente que não sabe da realidade que os cerca. Direitos humanos, como a professora Raquel salientou, é um conjunto de conquistas históricas e que não caíram de mão beijada, não vieram do céu para nos beneficiar.
foram fruto de lutas históricas de derramamento de sangue e por isso não podem ser desprezadas dessa forma cínica que vem sendo feita por alguns discursos que antecedem o pleito eleitoral de outubro. Nós, como cidadãos conscientes, não mais ignorantes, temos a obrigação de fazer o contradiscurso e impedir que esse tipo de fala se concretize em mais formas de violência. É uma necessidade fundamental e nós, do direito, temos uma responsabilidade ímpar, porque nós trabalhamos com os direitos humanos, embora muitos não tenham consciência disso, até mesmo em causas de natureza patrimonial. Porque se nós interpretarmos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, até mesmo a propriedade privada está lá como um direito humano. O sistema de justiça criminal, que é então o lugar onde eu trabalho, para além da vida acadêmica, ele toma em consideração apenas essa violência do indivíduo. Nossos representantes do Ministério Público, nossos representantes da magistratura, creio que muitos de vocês daqui a alguns dias, não têm noção dessa violência estrutural de que fala o professor Alessandro Barata. Parece não ter noção também da violência institucional das polícias, do próprio Ministério Público e do Judiciário. Fala-se, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, na DPF 347, de um estado de coisas inconstitucional nas nossas prisões. No entanto, a nossa jurisprudência sempre cria novos enunciados, súmulas e interpretações que incrementam o encarceramento e, consequentemente, tornando mais caótico o estado das nossas prisões. Então parece uma coisa, se não for esquizofrênica, é no mínimo uma coisa maldosa e com extrema consciência, porque eles sabem o que fazem. É necessário, repito, ampliar a nossa noção a respeito das formas de violência, para além do reconhecimento do que sejam os direitos humanos. Nós precisamos perceber que determinados setores da sociedade, determinados setores da política partidária parecem imunizados a qualquer forma de criminalização. Isso evidencia uma seletividade no funcionamento das nossas estruturas judiciárias. Então, é possível afirmar que o próprio sistema punitivo é uma forma de violência institucional. E, para além dessas funções simbólicas que a gente imagina que possa resultar numa maior segurança, o que a gente percebe é que o sistema está estruturado para reproduzir as relações de desigualdade no que diz respeito à propriedade e poder, ou seja, reproduzindo a injustiça social, reproduzindo a violência estrutural de que fala o professor Alessandro Barata. Romper com essa tendência é um dever ético de qualquer pessoa que reconhece no outro um ser humano. A pena é, sem sombra de dúvida, uma forma de repressão das necessidades reais. Ela não pode ser abolida, segundo muitas pessoas, mas ela precisa ser domesticada, ela precisa ser humanizada. O direito penal precisa ser sempre mínimo, na perspectiva dos direitos humanos. Então, para ficar mais evidente essa seletividade e essa desigualdade na percepção do que seja violência, vamos lá. Vamos olhar para o perfil do sujeito encarcerado no Brasil. Mais de 90% da população prisional brasileira é constituída por homens, jovens, pobres, de baixa escolaridade, negros ou afrodescendentes, sem qualquer influência midiática, sem qualquer influência política. São sujeitos sem acesso à formação, são sujeitos, consequentemente, sem acesso ao trabalho formal, e, consequentemente, são um nada, são aquilo que Walter Benjamin se referia na época do nazismo, são a vida nua, são o que George Agamben atualmente chama de homo sacer, são as vidas matáveis, são os indignos de vida. Nós não reconhecemos essa forma de violência contra essas pessoas. E eventos dessa magnitude têm justamente o papel de nos chacoalhar, de nos fazer enxergar essa realidade velada pelos discursos de senso comum, desde a mídia até o cotidiano nosso em família, entre amigos. Diz o professor Alessandro Barata, aspas, sobretudo nos momentos de crise dos governos e da democracia, o perigo da
da criminalidade utilizada nas campanhas de lei e ordem se converte em instrumento de produção de consenso das maiorias silenciosas frente às relações de poder existentes. Fecha aspas. Ou seja, por conta do medo, nós perdemos a capacidade de ver o grau de injustiça social que estamos perpetuando, ver, consequentemente, a negação dos direitos humanos. Tudo é justificado em face desse medo. A educação, portanto, em direitos humanos, já me encaminho para o encerramento, ela pode fomentar as mudanças necessárias em relação à política criminal, ou seja, o conjunto de estratégias de controle social, não mais para negar a vida do excluído social, mas para cobrar dos governos políticas no que diz respeito a direitos sociais. Aí está a raiz para a solução de grande parte, mas grande parte mesmo, significativa parte dos problemas de segurança pública que nós temos e o problema prisional, que num primeiro momento pode não nos dizer qualquer respeito, porque a gente nunca imagina que possa ser alvo da atuação do sistema de justiça criminal. E daí, quando esse sistema de justiça criminal, como um cão raivoso, agarra na nossa perna e nos morde e nos arrasta para dentro das suas grades, aí é tarde demais, porque até então Constituição era uma lei que só protegia vagabundos. Criminalista era tudo gente com pacto com o demônio. E bandido bom é bandido morto. Mas quando isso é? Sempre com o outro, porque bandido é o outro. Na medida que isso acontece com a gente, lamentavelmente, aí ocorre uma mudança de olhar. Só que, repito, nessa hora vai ser tarde. Você pode chamar o melhor criminalista, ele vai bater na porta da justiça e, kafkanianamente, ninguém vai abrir essa porta para o sujeito. Precisamos mudar. A mudança depende de nós. Vocês estão num curso de direito, muitos aqui. Os demais colegas advogados já têm formação jurídica suficiente para combater esse tipo de tendência. Nós não vamos fazer uma revolução. Nós não vamos conseguir, certamente, a partir de uma guerra de guerrilhas, né, numa selva, na serra cubana, realizar uma revolução. Isso é impossível. Mas dentro do alcance da nossa atividade cotidiana, é nosso dever ético lutar por transformação social. É nosso dever ético reconhecer a concitação feita pela professora Raquel, assumindo responsabilidade nesse processo. Então, um controle social alternativo vai depender de uma estratégia global consciente de todo o fenômeno da violência. Não só a violência individual do bandido que a gente enxerga no noticiário diariamente, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, em tudo que é tipo de canal. Repararam que até os programas esportivos viraram policiais? Até aquele programa que passa domingo, perto do meio-dia, de manhã, meio-dia, na TV mais assistida aí por nós, até aquilo tem grande parte destinada à denúncia, a casos de polícia. Até ali eles exploram o medo, porque ele é altamente rentável. Uma ação fundada na igualdade e na legalidade para evitar a criminalização das pessoas mais frágeis da sociedade e a impunidade dos mais fortes, sempre com garantias processuais, independentemente de cor, raça, classe social. Eu não estou aqui defendendo um discurso ingênuo da esquerda punitiva. Ah, sempre ferramos com os pobres, agora vamos ferrar com os ricos. Não é nada disso, porque isso é uma balela. A gente sabe que na realidade das relações de poder, para cada violação dos direitos e garantias de um poderoso, milhares e milhares de violações de direitos e garantias de pobres ocorrerão, sob o argumento e a justificativa pífia de que, veja, até mesmo os poderosos nós fizemos isso. Então vamos fazer e continuar fazendo ao bel prazer contra a patuleia shoulder, que são as expressões que o Lênio Streck utiliza para falar dessas pessoas excluídas. E precisamos também de uma ação eficaz não simbólica. Se nós vamos controlar as pessoas através de um sistema penal, a gente precisa agir de forma mais racional, dirigindo-se às causas e objeto são as situações, sem negar formas de compensação e restituição às vítimas. Se eu quero acabar com o problema de drogas, eu preciso ter consciência que as drogas são um mercado. O punitivismo, a repressão, não resolve o problema das drogas. Então eu preciso esvaziar esse mercado para não torná-lo atraente a qualquer tipo de pessoa interessada em explorá-lo. Como nós vamos fazer isso? É a ideia para um próximo, quem sabe, congresso da OAB Brusque.
Mas lei penal não resolve problema social. Lei penal não resolve o problema das drogas, não resolve o problema de violência doméstica e familiar contra a mulher, não resolve o problema das armas, não resolve o problema da violência de trânsito. Mas, em compensação, a lei penal pode criar inúmeros problemas sociais. E como que a gente resolve isso? Reconhecendo os direitos humanos, mudando as nossas práticas, assumindo eticamente um compromisso com o outro, uma alteridade em termos levinasianos. E agora sim, eu prometo, meu último slide. Essa violência estrutural, essa forma de injustiça social deve ser reconhecida por nós como a forma fundamental e geral de violência. E nós precisamos, então, estratégias para implementar aquilo que o texto constitucional prevê, aquilo que a Declaração Universal de Direitos Humanos de 10 de dezembro de 1948 prevê. A educação em direitos humanos, portanto, vai permitir uma análise realista dos conflitos sociais. Aqui está a raiz do problema. Conflitos sociais. Precisamos eliminá-los. Não com o extermínio do outro. É bom frisar, antes que alguém pense alguma coisa de forma mais assodada. Para desenvolver uma estratégia de controle democrático da violência. Então, senhores, a luta pelos direitos humanos é uma luta de todos. É uma luta que coincide com o interesse geral de uma nação. Na medida que eles forem negados, nós vamos desconstruir a própria ideia de nação, a própria sociedade. Há exemplo do que aconteceu no período nazista na Alemanha, de 33 a 45, até a tomada de Berlim pelos soviéticos. E vou dizer uma coisa para encerrar. A exposição referida pela professora Raquel, do Holocausto, dos campos de concentração, Treblinka, Sobibor, Auschwitz. Mas nós temos os nossos campos de concentração. Ao invés de judeus, dentro desses campos de concentração, nós temos justamente o sujeito que eu falei há pouco. Homem, jovem, pobre, negro ou afrodescendente, de baixa escolaridade, sem estudo, sem trabalho, que busca a sobrevivência através, fundamentalmente, do tráfico de drogas, de varejo, porque o grande traficante raramente é atingido pelas ações da polícia, notadamente a Polícia Federal faz operações mais inteligentes no âmbito do tráfico internacional de drogas, ou então crimes patrimoniais. Percebamos o elemento racista nas nossas práticas e, consequentemente, uma escancarada negação a direitos humanos. Se nós tivermos consciência disso e assumirmos a nossa responsabilidade, em cada ato nosso, seja na acusação no Ministério Público, seja na defesa pública ou privada da advocacia, seja na magistratura estadual ou federal, nós podemos transformar a realidade. Acredito na tese gramsciana de que nós podemos construir uma hegemonia alternativa, uma hegemonia que respeite os direitos humanos. Muito obrigado.